Bom dia, pessoal. Nós somos da Universidade de Anhanguera, estamos no quarto semestre de Engenharia e como nosso trabalho de apresentação do PTG será a respeito de eletricidade estática. Eu sou o Aldo. Eu sou o Edgar. Eu sou o Claudinei. Márcio, Éder e Antônio. Então, pessoal, nós vamos fazer apenas um bate-bola aqui a respeito dos assuntos, né? Para se inteirar, para depois nós irmos para os experimentos. Então, pessoal, eletrostática, né? Então é um ramo da física que estuda as cargas estáticas. Uma carga estática, uma questão de compreensão simples, o que é? Nós temos dois corpos sem cargas neutros, tá? Que a situação normal dos corpos é ficar neutro. Quando a gente faz o atrito ou a fricção entre esses corpos, um deles, quer dizer, dependendo do material que nós vamos falar a respeito disso, que você esfrega um no outro, um vai ficar positivo e o outro vai ficar negativo, certo? De modo que depois, se você pega um deles, que você não foi friccionado, você coloca em contato, ele vai repelir ou vai atrair. Então, basicamente, isso é o conceito de eletricidade estática que está no nosso dia a dia, né? E a gente às vezes não percebe, mas ela está. E o Edgar vai falar mais a respeito disso. Tá? Citando um caso que acontece lá na empresa, né? Nós temos um equipamento lá ele passa roupa, né? Passa lençóis, os lençóis é uma máquina industrial, né? Ela trabalha com alto calor, né? Então, conforme passa o tecido, no caso do sintético, né? Ele acumula mais carga. Então, a pessoa passa ali, ela tem um atrito do material com o cilindro de ferro junto com o calor, então acumula carga. Quando a pessoa pega do outro lado, se ela encostar ou tiver um ponto de aterramento, a pessoa sente o choque. E dependendo do clima como tiver, a pessoa sente um choque maior ou menor, que é o que o Márcio vai explicar agora. A eletricidade estática diminui nos dias úmidos, porque a resistividade do ar cai, evitando o acúmulo de cargas. Já nos dias secos, nota-se um acúmulo de maior carga, porque o ar isola mais. Quando está muito seco, acumulamos essas cargas e quando encostamos em outra pessoa, abrimos uma porta de um carro, etc., ela vai escoar. Esse escoamento nada mais do que um choque elétrico. Quando sentimos um choque à eletricidade estática, estaremos experimentando uma descarga de no mínimo 3.000 volts. Cargas menores não são sentidas pelos humanos. Então, e vale a pena observar, pessoal, que os humanos não sentem, mas, por exemplo, essas cargas, por exemplo, num circuito eletrônico, são fatais. Então, se você submeter, por exemplo, que nem no caso que ele falou, você está energizado, você manipular uma placa dessa, que tem vários componentes aqui eletrônicos, você pode danificar parcialmente a placa ou até destruir totalmente, né? Temos que usar pulseiras antistáticas, a mesa tem que estar emborrachada, isolada, o chão também tem que estar emborrachado, e tudo com seus devidos aterramentos. Exatamente. Porque um desses componentes acabe não perdendo a memória e a programação que foi feita. Eu vou falar da parte dos raios. Pelo interior do Brasil, sabem-se que existem uns raios chamados relâmpagos de bola. Esses raios, eles geralmente têm uma duração de 4 segundos, eles aparecem de forma esférica, tem aí uma medida, aí, um raio de 5 a 25 centímetros, eles geralmente têm uma explosão e aí eles desaparecem. E tem uma teoria que afirma que esses raios, ao tocarem o solo, eles podem até danificar, no caso, até danificar casas, automóveis, né, atingir de repente pessoas, animais, e é isso. Inclusive esses raios, essas esferas, pode ser calculado o seu campo elétrico através de cálculo de integrais associado com as equações da física, com a lei de Gauss e a relação simétrica da posição de distribuição dessas cargas. Tá. Um exemplo prático aí da parte eletrostática é o que a gente chama de pintura eletrostática, né? Então você tem normalmente uma superfície metálica, né? Ou qualquer outro elemento que possa ser energizado. Então você tem a tinta em pó com uma carga positiva, por exemplo, e a peça ou o metal com a carga negativa. É onde você faz essa aplicação, eles se atraem, né, e fazem esse tipo de trabalho. É uma coisa bem interessante porque não se usa o solvente, então por esse apelo ecológico, né, tem uma aplicabilidade bastante interessante. Existem basicamente aí
a tinta poliéster e epóxi, mas o comercialmente mais usado é a combinação das duas, que a gente chama de tinta híbrida. Então, pessoal, a gente já teve uma ideia a respeito do assunto e agora nós vamos para as experiências, ok? Vamos lá. Opa, vamos lá, vamos começar com as nossas experiências a respeito de eletrostática, né? Nós temos 3 formas aí de eletrostática: atrito, contato e indução. Vamos fazer um primeiro experimento, não sei, o Antônio vai me auxiliar aqui. A ideia e o objetivo é a gente fazer o movimento de uma latinha de alumínio sem contato, através simplesmente da geração de eletricidade estática numa barra de PVC. Esse experimento vai usar exatamente esse esquema que o Aldo explicou para a gente, que é a fricção ou atrito que vai transferir carga elétrica de um corpo para o outro. Nós temos inicialmente 2 corpos neutros, a nossa latinha de alumínio e um cano de PVC. Nós vamos atritar as moléculas do cano de PVC com o jornal e, a partir daí, ele vai ficar eletrizado e vai mover Repulsão ou atração? Nosso elemento. Vamos lá. Por favor. Atrite. É bastante, viu? Força. Vamos Jornal. fazer assim. Junta eles. Vamos voltar. Isso. Então, aqui, ó. Qualquer coisa só. Vai tirar o som. Já é o suficiente. Já tem. Pode ter. Sucesso! Conclusão. Conclusão, essa é uma demonstração de uma experiência Sim. de geração de atração por atrito. Vai lá. Pessoal, nós vamos fazer agora outro experimento que é a respeito de eletrização por indução. Na indução, nós vamos provocar o aparecimento de cargas opostas nos objetos que estão inicialmente neutros através da aplicação de um objeto eletrizado positivamente. Que nem aqui, você está eletrizado positivo, carga neutra. Quando a gente aproxima aqui, esse vai ficar negativo, esse vai ficar positivo, a gente separando, esse fica negativo e esse positivo. E chega com o eletrizado novamente, vai repelir esse e vai atrair esse. Então o nosso experimento é bem simples. O que nós temos para fazer esse experimento? Aqui já está montado, mas é um pedacinho de cartolina, correto? Esse pedacinho de cartolina aqui, 7x7, nós temos aqui papel seda, tá? Nós cortamos aqui, colamos com a cola aqui, pessoal. Esse pedacinho aqui, ó, de modo que fique assim, ó, e pegamos um canudo, correto? E fixamos aqui atrás para fazer tipo uma bandeirinha com a fita adesiva. Aí nós temos uma base de isopor. Então veja bem, nós vamos para o experimento. Então está construído o experimento, tá? Ok? Aí o Edgar vai explicar agora, vai fazer o experimento para nós. A gente vai carregar primeiro o canudo aqui, com atrito. Vou colocar de ladinho assim, né? Isso, melhor visualizar. Movimentou, né? Movimentou. Correto? Agora vocês vão ver um surpreendente. Repeliu, né? Repeliu. Então, esse lado aqui ficou com a mesma carga e o lado de lá ficou Você com carga carrega oposta. mais. Comprovando a nossa teoria. Então o experimento comprovou a teoria aqui exposta. Muito obrigado. Beleza, pessoal? Vamos a mais uma experiência aqui. O objetivo da experiência aqui é a gente movimentar o canudo aqui com a energia pelo atrito, como já foi feito no outro vídeo. Mas além disso, a gente vai fazer a transferência da energia positiva que vem do atrito do cano para
tampa da latinha para a gente fazer esse movimento, para comprovar a transferência da energia do tubo para a tampinha. Tá? Para isso a gente vai usar um copo plástico, uma borracha, uma agulha aqui para fazer um eixo. Tá? A experiência pedia para usar 3 canudos, mas não foi alcançado o objetivo que a gente queria com o canudo. A gente vai usar o tubo de PVC para comprovar melhor essa A gente teve experiência. dificuldade de atritar o canudo aqui, por isso que ele está substituindo pelo elemento que a gente usou na primeira experiência. Tá? Então nós vamos comprovar aqui a atração, depois nós vamos fazer por contato a transferência de carga do tubo para a latinha. Vamos lá. Movimentou, quase derrubou o menino. Para daí. Vou mostrar aqui que não está energizado. Ok? Agora a gente vai fazer a transferência. Está movimentando um pouco, mas está movimentando. Exatamente, é isso aí. Ok? Ótimo. A tampa está pintada com pintura eletrostática, como inclusive a gente falou no começo, por isso que está dificultando um pouco a transferência de carga. Tá bom? Ok? Vamos para a próxima. Bom, pessoal, vamos à nossa próxima experiência, que vai ser a demonstração do pêndulo eletrostático. Tá? O objetivo da experiência é demonstrar, mais uma vez, a transferência de carga elétrica por atrito. Tá? Então, nós vamos utilizar nessa experiência um copo, No caso, é um copo. A base foi uma feita base com... com Aproveitamos aqui, ó, esse isopor, isopor, tá? Um canudo plástico, com arame por dentro, com para arame firmar. por dentro, tá? Fita adesiva, fio de nylon, um pedaço de jornal, papel alumínio e um pedaço de isopor. Então, o Antônio falou da fita adesiva, só que no caso nós não usamos, porque a gente ia utilizar o copo, também não usamos, mas nós aproveitamos essa base da outra experiência, estava mais fácil, tá ok? E, né, pode fazer. Podemos dar início à nossa Nós experiência. vamos pegar, tritar, né, o canudo. Por que nós usamos esse canudo? Porque nem o Éder falou da próxima, o canudo está muito fraquinho, entendeu? Então aí com o tubo de PVC você consegue transitar. Então você começa, energiza, tem mais potência e o experimento tem mais efeito. Vocês notam ali que está mexendo um pouco é por causa do vento. Não pode fazer isso no tempo, tá? Senão você não, a bolinha vai ser atraída, pessoal. Olha lá, atraiu, tá vendo? Ó, ok? Né? Ó, certo? Atraiu, movimentou o pêndulo. Então o objetivo da experiência foi concluído. Ó, atrai. Atrai. É isso aí. Certo, Antônio? Parabéns. Parabéns. Vai. Bem, nessa experiência vamos demonstrar o funcionamento de uma bobina de Tesla. O material que a gente está usando, né, para fazer essa experiência é uma madeira, um pedacinho de madeira. Aqui temos um interruptor para ligar e desligar o experimento, temos um fusível de proteção, temos um dissipador de calor e um transistor, que é um TIP 41C. Temos também um resistor, que é para fazer o transistor entrar em oscilação. Temos uma bobina secundária e temos uma bobina primária, onde vai gerar alta tensão. Usamos também uma lâmpada para demonstrar o efeito do plasma e temos também uma fonte que transforma o AC em DC, 30 volts. No caso está entrando 110 ou 220 volts e sai 30 220 volts, no caso. 220. Então temos essa experiência. Vamos demonstrar ela ligando. Aqui a gente tem o efeito da alta tensão Pode desligar a e o luz? efeito do plasma. Você faz favor de desligar a luz. Aqui ficou mais visivelmente a alta tensão se expandindo dentro da lâmpada. Agora, devido ao campo eletromagnético que gera a bobina de Tesla, ela aciona os gases da lâmpada que faz ela acender, conforme está sendo demonstrado no vídeo aqui. Vou apagar novamente. Ok? E agora, pessoal,
A gente vai utilizar uma gaiola de Faraday, que a função dela é fazer uma blindagem eletrostática do campo eletromagnético que está gerando dentro dessa bobina de treva. Então, por exemplo, a gente vai colocar e agora vai criar essa blindagem, não deixando ativar os gases da lâmpada. Vai tirando a gaiola. E aí, tirando a gaiola, sai a blindagem eletrostática e Na hora. automaticamente aciona os gases de novo. Ok? Então, pessoal, aproveitando o ensejo, o que acontece? O Claudinei colocou aqui, por exemplo, se tivesse alguma coisa ao contrário também, se tivesse, por exemplo, vamos imaginar que a gente esteja, nós aqui, estejamos dentro de uma gaiola dessa, e você está numa tempestade, e os raios não vão atingir você. Essa blindagem funciona ao contrário, nós mostramos de fora para dentro, dentro para fora também. Dentro da gaiola você cria um ambiente totalmente neutro, se cai uma descarga, a gaiola dissipa e você fica protegido. É o que acontece. No sistema de aterramento. Exatamente. Né? E é o que acontece, inclusive, no automóvel também. Às vezes você pensa que está dentro do automóvel, você está protegido por causa dos pneus. Não. Você está protegido por causa da carcaça do automóvel que isola. E não é por causa da borracha do pneu também, é por causa da gaiola. Tá? Então, aí esse experimento também, nós vamos falar do para-raio, mas aí já mostrou também. Né? O centelhamento também é importante a gente mostrar. A luz aí, por favor. E não está levando choque, tá? Por que eu não estou tomando choque, Márcio? Devido à corrente ser muito baixa e a corrente ser descer, corrente contínua. Por isso que você não está tomando um choque. Aí, com esse arco aí que você está tomando, é 1 centímetro mais ou menos, está em torno de uns 10 mil volts, mais ou menos isso daí. Se fosse em corrente alternada, não seria muito bom para você. Crianças, não repitam isso em casa sem o controle dos pais, hein? Ou responsáveis. Ok? Esse foi mais um experimento. Valeu. Oi pessoal, vamos agora dar continuidade aqui às nossas experiências. Vamos falar agora um pouquinho a respeito de parte de computadores, tá? Então o elemento que a gente está utilizando é uma conhecida aqui pra gente como placa-mãe. Na realidade isso aí vem de mainboard do inglês, né? Placa principal. Eu estou manuseando ela aqui sem grandes considerações, sem grandes cuidados, porque na realidade isso aqui já é uma carcaça. Vocês podem observar que já o cerâmico do processador já não está na placa, que é a parte mais cara. A gente está utilizando isso exatamente para demonstrar para vocês. Vou falar aqui rapidamente dos principais componentes que tem essa placa. Ué, só uma pergunta. É assim, eu não entendo muito bem disso. Então, o que na verdade, o que essa placa-mãe faz assim, é tão importante para o computador, antes de você explicar as partes? Então vamos lá. Na realidade, como eu falei, ela recebe o processador, que é o que faz todas as operações lógicas e aritméticas. Isso atrelado ao que a gente costuma chamar de chipset, né, que é um conjunto também de elementos eletrônicos. Ele controla todos os outros elementos da placa que controla efetivamente o computador. Então nós estamos falando de saídas de impressora antigas, né, são as CDB25, as portas USB que são mais conhecidas hoje, até nos conectores de celular que vocês usam, as portas aqui para mouse e teclado, aqui também áudio, o mini DIN aqui também tem alguns teclados que ainda utilizam esse tipo de dispositivo. Aqui nós temos barramentos de memória RAM, que é a memória volátil que a gente chama, né, que é a memória de trabalho. E aqui nós temos 2 tipos de barramentos para interfaces, né, que controlam os discos, que controlam outros dispositivos mais específicos. A indústria migrou para otimizar o máximo de elementos na placa-mãe, né? Então hoje o número de slots é menor. As placas antigas chegavam a ter 8 a 10 slots. Nós começamos lá atrás com o ISA, depois com o ESA, e esses aqui que hoje são os PCI, são os mais comuns. Então, uma pergunta a mais. Agora já fiquei sabendo mais ou menos como é que funciona, né? Já sei como é que funciona, sei porque que lá na caixinha aparecem essas coisas aí, eu nem imaginava que era assim. Agora uma coisa, nós estamos falando a respeito de eletricidade estática, né? E assim, o que nós temos que tomar cuidado para a gente não danificar essa placa
em função da eletricidade que a gente sabe que existe com a gente na hora de manipular, você podia? Lógico, vamos lá então. Então, como a gente já comentou, na realidade existem algumas cargas que a gente gera através da eletricidade estática que não agridem o ser humano. Mas essas cargas, elas são extremamente nocivas para os equipamentos eletroeletrônicos. Esse aqui é um equipamento extremamente eletrônico, né? Então ele é extremamente sensível. Então, assim, alguns cuidados são básicos. Para a gente que é, vamos dizer, menos profissional, o importante seria você manusear ela como eu estou manuseando agora, onde eu estou fazendo contato só com a parte isolada, né? Com a parte acrílica, que é uma parte isolada, né? E eu não estou fazendo nenhum contato com nenhum elemento ou com nenhum contato do elemento que vem na parte inferior da placa. Isso no laboratório funciona assim, você teria uma bancada, essa bancada ela seria isolada, a carcaça dela é aterrada, e o técnico, quando vai fazer o manuseio desse tipo de dispositivo, ele recebe uma braçadeira que por dentro ele tem um elemento metálico, e esse elemento metálico ele vai ligado no sistema de aterramento. Então qualquer carga que você gerar no teu corpo, na realidade ele se dissipa para essa rede e você acaba não transferindo para o aparelho eletroeletrônico que você está manuseando no caso. Ah, então tá bom. Agora eu acho que eu sei um pouco a respeito de placa e também sei alguma coisa a respeito do manuseio para evitar as cargas, né? Então, comercialmente falando, vamos manusear as placas assim, sem fazer contato, tá? E o dia que vocês forem numa assistência técnica e não virem o pessoal com esse tipo de dispositivo, esse tipo de cuidado, tenham um pouco de atenção aí, porque talvez não tenha aí profissionalismo do pessoal, eles podem eventualmente gerar um defeito no equipamento de vocês, em vez de consertá-lo, tá bom? Muito bom. Bom, pessoal, agora nós vamos finalizar aqui a nossa etapa de experimentos e demonstrações, falando a respeito dos raios e dos para-raios. Na verdade, nós vamos aqui tentar fazer uma exposição, né, sem experimento mesmo, demonstrando a função e como funciona, a grosso modo, um para-raio, para que serve. Então, na verdade, nós sabemos que os raios são descargas atmosféricas que ocorrem devido à movimentação das nuvens, né? Então, quando você tem uma tempestade, você tem movimentação das nuvens, que são lá, vento e atrito, e quando essas cargas se formam num tal valor, elas vão ter que procurar o aterramento. O aterramento, no caso, seria o solo, correto? Como está aqui nesse desenho bonito. Então, veja bem, nós temos uma descarga elétrica que vai cair aqui. Veja bem, o raio é uma descarga elétrica muito perigosa. A gente convive isso no dia a dia e são altíssimas voltagens e também com amperagem elevada que pode provocar a morte de uma pessoa se atingida no raio e também danificar equipamentos elétricos, eletrônicos, como a gente expôs aqui. Então, o que nós podemos ter para mitigar, né, ou minimizar ou neutralizar a ação do raio? Então, são os para-raios. Eu vou falar grosso modo, depois nós temos aqui um especialista de para-raio que vai falar a respeito de instalação. Então, basicamente, o que você tem? A função do para-raio é dupla, pessoal. Às vezes o pessoal acha que o para-raio só serve para atrair o raio, porque com o raio, quando ele cai, a corrente elétrica, ela procura sempre o melhor condutor ou o condutor que esteja mais próximo. Por exemplo, nós temos aqui um prédio, correto? Está aqui, e nós temos aqui a nuvem está perto aqui, mas vocês imaginam que está longe. Então, nós temos um raio aqui, ó, certo? Então, na verdade, aqui, ó, se a gente estiver em campo aberto, se eu estiver embaixo de uma árvore e tiver eu e um cachorrinho, a proporção é a seguinte: primeiro o raio cai na árvore, depois cai em mim, depois no cachorrinho. Quem tiver mais baixo está mais protegido. Ah, mas e se cair na árvore e eu estiver perto da árvore? Também vai ter problema, porque a eletricidade passa, ramifica. Então, veja bem, como que o ser humano desenvolveu, né, uma tecnologia para poder... São os para-raios. Basicamente, os para-raios são umas... onde você coloca no alto das construções. Por que no alto? Porque o raio cai de cima para baixo, né? Então vai pegar a parte mais alta. Onde você vai ter a captação aqui da energia. Tá? Isso aqui é isolado. Tudo aqui, pessoal, tem que estar isolado do prédio, tá? E a terra. Então, basicamente, o raio vem aqui. A ação dupla do para-raio. Primeiro, ele está aqui. As pontas, tá? Elas são sensíveis a cargas estáticas que estão se formando. Então, elas já vão descarregando, antes da chuva, do ambiente, a eletricidade estática. Já serve para isso. Ah, mas não foi suficiente e tal. Teve a descarga. Se a descarga se dirigir, tá? Então, nós temos aqui, na cidade, vários prédios, tá? Você teve uma descarga. Dirigir aqui para esse prédio, dessa região aqui, esse para-raio aqui, ele vai fazer com que a descarga seja dissipada aqui, né? E aí,
E como que nós podemos fazer esses para-raios ou montar? Aí nós vamos deixar nosso amigo aqui, especialista em para-raio, falar para vocês qual que seria a forma mais adequada de se construir os para-raios num prédio, numa casa, alguma coisa assim, tá bom? Bom, pessoal, nós temos, para fazer a proteção das edificações, temos o primeiro sistema, que é o captor Franklin, que nada mais é o que? Um mastro. Na ponta você vai ter o captor, e aí você também pode fazer esse dimensionamento, por exemplo, que nem está esse desenho, então você pode colocar captores, e isso tudo é calculado de acordo com a norma, né? Conforme as distâncias, o perímetro, aí no caso o projetista vai estar fazendo esses cálculos. Então você pode ter a primeira proteção através do captor Franklin, pode ser utilizado os captores às extremidades da edificação, que no caso ele também pode fazer essa captação do raio, e aí você dissipa isso para a terra através do aterramento. Ou você também pode ter um outro sistema, que geralmente é o que o pessoal mais utiliza dentro da cidade, que é, além do captor Franklin, você também constrói o quê? Uma gaiola de Faraday, que é uma malha, e isso daqui também está tudo dentro das normas, pode ser cabo de cobre, pode ser cabo de alumínio, pode ser fita de alumínio, tudo, se vocês procurarem na norma, hoje a norma que especifica todo esse dimensionamento de todo o material que vai ser utilizado, espaçamento, isso a gente encontra na norma NBR 5419/015. Essa é a última atualização que nós tivemos. Complementando o que o Aldo falou, quando você recebe uma descarga num condomínio, por exemplo, que nem aquele falou, tem um prédio, 2 prédios, 3 prédios, ela caiu nesse daqui. A gaiola de Faraday e os captores Franklin, na verdade, ele protege o quê? A sua edificação, igual nós temos essa malha aqui. Então, por exemplo, aqui você tem a sua edificação, você criou um sistema adequado para ele, você cria como se fosse uma blindagem ao redor da sua edificação, ele protege a sua edificação. Ah, mas ele protege a do vizinho que não tem nada? Não, ele vai proteger a sua edificação. Então, se o prédio do vizinho estiver ao lado, não tiver uma proteção e esse raio atingir o prédio do vizinho, pode danificar estrutura, equipamentos, pessoas, etc. Então, geralmente acontece isso. O meu vizinho tem para-raio, eu não vou colocar. Bom, o do vizinho protege a edificação dele, o do lado não protege. Outra coisa que acaba acontecendo, por exemplo, o raio atingiu o prédio às vezes a 1 km de distância. Ele descarregou na terra. Isso acaba acontecendo o quê? Um campo eletromagnético ao redor de todos esses prédios aqui. E isso pode, a gente fala o quê? Isso aqui a gente chama de uma sobretensão. Isso pode entrar através do quê? Da rede da Eletropaulo, telefonia, de antena, de TV. E aí você tem alguns outros equipamentos que servem para proteger os seus equipamentos, que o Márcio vai dar essa parte dessa explicação. Nas instalações e pelas normas é recomendado o uso dos DPS, que são dispositivos contra surtos. E esses DPS eles são centelhadores que são ligados à fase e ligados ao aterramento da instalação. Então qualquer tipo de surto que tiver de alta tensão ocorrido por um raio, ele vai centelhar saindo do ponto de menor resistência, por causa que ele já está ligando no aterramento, e vai evitar ou totalmente ou parcialmente a queima dos aparelhos e danificar a instalação elétrica.